Ok. Deixa eu só ver se a gente já tá. A gente demora, no YouTube demora um pouquinho, tá, gente? No finalzinho a gente vai ter um delay por causa justamente do YouTube para passar a palavra. Mas, vamos então. Bom dia a todos. Então, hoje a gente tem a defesa da Luciele da Costa Ferreira, que vai ser a defesa de dissertação dela. Tá, ela é engenheira agrônoma pela Faculdade UFS, aqui do Distrito Federal. Está fazendo mestrado no nosso programa de pós-graduação em fitopatologia. E, claro, me apresentando, eu sou o professor Maurício Rossato, sou orientador dela e presidente dessa comissão. Tá? Como membros dessa comissão de avaliação, dessa banca, temos o doutor Edivânio Araújo, da IPAGRE, de Santa Catarina, e a professora Marisa Ferreira, que é do nosso programa de pós-graduação em fitopatologia. Então, já agradeço a participação deles nesse processo. E também eu lembro que a dissertação, essa apresentação é dividida em 3 etapas distintas. Então, na primeira, que nós estamos em live stream no YouTube, que pode durar de 40 a 60 minutos, a apresentação dela, tá? Com os slides que ela vai colocar já já. Logo em seguida, nós temos então o encerramento dessa apresentação. Pode ou não ter uma pausa, eu vou perguntar na hora se alguém precisar. E teremos a arguição. Cada membro da banca tem em torno de até 1 hora para poder fazer seus questionamentos, ou posicionamentos, ou correções. E nós iremos pedir no final para que todos saiam da sala para a banca poder decidir o resultado final. Tá? Pois chamamos todos de volta. Essa parte é um pouco mais complicada por causa do sistema do Teams, mas pelo menos a Luciane tem que estar de volta, é claro, para a gente poder anunciar o resultado final. Então, eu agradeço a presença de todos que estão nos assistindo no YouTube ou que estão assistindo aqui na própria sala do Teams. E eu passo a palavra, então, Luciane, quando você puder colocar seus slides e começar. Ok, vou colocar os slides. Ok, já apareceu aí? Já apareceu. Eu posso iniciar? Sim, por favor, pode começar. Bom dia a todos. Aos que não me conhecem, como o professor já apresentou, me chamo Luciene Ferreira, e hoje vim apresentar a defesa da minha dissertação de mestrado, que tem como tema a variabilidade genética e resistência ao cobre de Xanthomonas euescatória patovarale, agente causal da queima bacteriana em cebola no Centro-Oeste, sob orientação do professor doutor Maurício Rossato. De antemão, eu gostaria de pedir desculpas, que em alguns momentos você poderão ouvir o cantar do galo ou um cachorro latindo, por conta que eu moro em sítio, e aqui é muito comum de ocorrer isso. Bom, para a apresentação, eu dividi em alguns tópicos principais. Inicialmente, eu estarei abordando uma breve introdução, onde eu estarei falando sobre a cultura da cebola e o patógeno objeto deste estudo. Aqui, durante a apresentação, eu irei me referir a Xanthomonas euescatória patovarale como Xanthomonas ali, para facilitar o discorrer da minha apresentação. Após a introdução, eu estarei abordando o objetivo deste estudo, a metodologia utilizada, seguida dos resultados e discussões, e, por fim, as conclusões e agradecimentos. Bom, a cebola, ela é uma cultura amplamente cultivada no mundo. Ela pertence à ordem Asparagales, família Amarilidácea, gênero Allium, a espécie é Allium cepa. O centro de origem e domesticação o provável centro de origem e domesticação da cebola é o continente asiático,
porém também como centro de diversidade e domesticação temos a América do Norte, para o gênero alho. Bom, a cebola ela está intimamente ligada à agricultura familiar aqui em nosso país. Ela é fonte de renda para pequenos produtores e também médios e grandes produtores, e também gera bastante emprego nos períodos mais críticos do seu cultivo, que é a colheita e o plantio. Aqui no Brasil, ocupa o terceiro lugar no ranking brasileiro de produção de hortaliças, ficando atrás somente da batata e do tomate. É bastante apreciada na culinária por ser um tempero de diferentes pratos, em sopas, guisados, e utilizado como condimento, né, para dar sabor aos alimentos. Dentre os maiores produtores de cebola do mundo, podemos destacar, em primeiro lugar, a China, em segundo lugar, a Índia, em terceiro lugar, os Estados Unidos. E o Brasil, ele se encontra entre os 10 maiores produtores de cebola do mundo, sendo que o continente asiático corresponde a 66% da produção mundial de cebola. Aqui no Brasil, a região que se destaca na produção de cebola é o sul do país, sendo o estado de Santa Catarina o maior produtor de cebola, onde podemos destacar a região do Vale do Itajaí, o município de Ituporanga, que é o maior produtor de cebola do estado de Santa Catarina. A produção de Santa Catarina corresponde a cerca de 30% da produção nacional. Além do sul do país, também são produtores de cebola que se destacam aqui no Brasil, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Goiás, Rio Grande do Sul, Paraná e Goiás. Aqui na região do Centro-Oeste, no Goiás, podemos destacar o município com maior produção de cebola do Centro-Oeste, que é Cristalina, e a sua produção corresponde a cerca de 11% da produção nacional de cebola do país. Bom, aqui eu trouxe em destaque as doenças bacterianas que acometem cebola. Porém, podemos destacar que diferentes patógenos acometem a cultura da cebola, tanto fúngicos como os vírus e também os nematóides. Porém, aqui eu trouxe foco, né, nas bactérias que causam doença em cebola. Bom, primeiramente, a podridão mole, causada por Pectobacterium carotivorum, subespécie carotivorum, ela causa sintomas de podridão mais aquosa, uma podridão mole e também com odor fétido, em diversas culturas de hortaliças, inclusive na cebola. A podridão de escamas, que é algo muito comum de ocorrência nessa cultura, ela é causada, né, por um complexo de espécies, composto por Burkholderia cepacia, Burkholderia gladioli e Pseudomonas aeruginosa, que já foram descritas aqui no Brasil. E esse complexo de espécies que causa a podridão de escamas em cebola, ela pode acarretar em perdas de até 50% na cultura. Também participante desse complexo que causa podridão de escamas, temos espécies de Pantheia, Klebsiella e Enterobacter. Porém, aqui no Brasil, até o momento, ainda não foram relatadas para a cultura da cebola. Porém, já foram relatadas em outras culturas ou mesmo espécies que são patógenos humanos entre essas bactérias aqui citadas. Bom, agora focando na bactéria objeto deste estudo, Xanthomonas ali. Ela é causadora da queima bacteriana em cebola. A queima bacteriana, ela causa inicialmente sintomas de lesões encharcadas, que vão evoluindo para lesões cloróticas secas, que se expandem, né, pelo limbo foliar, causando esse aspecto de queima. Ela não causa sintomas nos bulbos, porém, indiretamente reduz o rendimento de bulbos, já que por afetar o limbo foliar, diminui a taxa fotossintética. E há relatos, né, de que a queima bacteriana possa causar perdas de até 50%. Isso já foi relatado em campos de produção de cebola nos Estados Unidos. Bom, quanto à disseminação de Xanthomonas ali. A principal via de disseminação a longas distâncias é por sementes. Porém, também ela pode ser disseminada via água de irrigação, pelo manejo, né, através de maquinários,
e também por plantas, né, mudas contaminadas. Mas a principal via de disseminação é por sementes, já que o plantio mais comum da cebola é via sementes. Quanto à sua gama de hospedeiros, além da cebola, Xanthomonas alio infecta outras espécies do gênero alho, como a alho fistulosum, que é a cebola galesa, me desculpa, alho sativum, que é o alho porum, alho poró, alho schoenoprassum, que é a cebolinha, e alho cepa variedade ascalonicum, que é a xalota. E todos esses são espécies dentro do gênero alho, né, do gênero pertencente à cebola, que a cebola pertence. Bom, além dessas espécies do gênero alho, já tivemos relatos da sobrevivência epifítica de Xanthomonas alio em leguminosas, como o feijão. Além dessa sobrevivência epifítica em leguminosas, também já foi relatado em teste de casas de vegetação a Xanthomonas alio causando doença em espécies de citros. Porém, em campo, não ocorre ainda não foi relatada essa ocorrência, somente em teste de casas de vegetação. E a sobrevivência epifítica já foi relatada principalmente quando você submete o plantio de cebola em rotação de cultura com leguminosas como o feijão. Bom, Xanthomonas alio é gram-negativa, aeróbia obrigatória, o seu formato é bastonetiforme, o metabolismo é oxidativo e a catalase positiva. As características das colônias, ela tem um aspecto mucoide, lisa, convexa e de cor amarela. Aqui também eu trouxe a sua classificação taxonômica, podemos destacar que ela pertence à família Xanthomonadaceae, gênero Xanthomonas, e a espécie é Xanthomonas avescatória patovarale. Como sinônimos heterotipos dessa espécie, também temos Xanthomonas campestris patovarale e Xanthomonas axonopodes patovar alii. Aqui eu trouxe uma linha do tempo para evidenciar a evolução da taxonomia de Xanthomonas avescatória patovarale ao longo dos anos, os seus primeiros relatos em cada região, e como foi esses estudos, né, da sua taxonomia. Bom, inicialmente, Xanthomonas alio foi relatada pela primeira vez no Havaí, nos Estados Unidos, na cultura da cebola, por Álvares e colaboradores, de 1975, 1978. Em 1987, teve seu primeiro relato aqui no Brasil, no estado de São Paulo, também na cultura da cebola, por Neto e colaboradores. Até então, eles ainda não haviam classificado a espécie, apenas tinham definido que seria pertencente ao gênero Xanthomonas. Foi aí que, em 2000, Cadota e colaboradores, baseado em estudos fenotípicos e bioquímicos, e também morfológicos, caracterizaram como sendo Xanthomonas campestris, da espécie Campestris patovarale, já que infectava a cultura da cebola. E eles identificaram lá no Japão essa cepa, que eles definiram, né, como Xanthomonas campestris, eles identificaram em cebola galesa. Romanac, 2004, e colaboradores, baseado também em estudos fenotípicos e bioquímicos, porém, em análise AFLP e RFLP, ele conseguiu realizar o agrupamento de Xanthomonas no grupo 9.2 desse gênero, e a espécie Xanthomonas axonopodes, a Xanthomonas campestris patovarale, agrupou no clado Axonopodes. Com isso, eles definiram como sendo da espécie Xanthomonas axonopodes patovarale. Em 2013, Pereira e Tebaldi relataram pela primeira vez a ocorrência de Xanthomonas alio no estado de Minas Gerais, em cultivo de cebola irrigada. Então, o primeiro relato foi em São Paulo, e em 2013, logo alguns anos depois, em Minas Gerais. Bom, e a última classificação de Xanthomonas, do gênero Xanthomonas, foi realizada por Constantini e colaboradores em 2016, baseado em sequenciamento genômico, análise MLSA. Ele analisou diferentes espécies do gênero Xanthomonas
E a espécie Xanthomonas ali, anteriormente, que era considerada Xanthomonas axonopodes, agrupou no clado 2 do gênero Xanthomonas, segundo os estudos de Constantino e colaboradores, sendo definida como pertencente à espécie Xanthomonas eubescatória patovarale. E até o momento é essa classificação que está sendo mantida. Bom, e mais recente, o relato entre 2018 e 2019 da ocorrência de Xanthomonas eubescatória patovarale no centro-oeste, nas regiões do Distrito Federal, Goiás e também no sudeste, em Minas Gerais. Ainda não há relatos no sul do país, e com isso podemos levantar algumas hipóteses. Se isso tem relação com as cultivares que são produzidas no sul do país, né? Se tem relação com as condições climáticas que são diferentes aqui do centro-oeste, ou mesmo com a época de plantio, que também é diferente, e tudo isso está intimamente ligado à produção de cebola. A época de plantio, a cebola necessita de um fotoperíodo específico para que a sua produção seja mais eficiente, assim como as condições climáticas, e também as cultivares lá no sul do país, cerca de 80%, elas são provenientes da EPAGRE, e elas são produzidas e adaptadas às condições daquela região lá em Santa Catarina, e também possuem algumas resistências a determinados patógenos e também a pragas. Enquanto aqui no centro-oeste, as cultivares produzidas, algumas são de origem internacional, o que pode explicar a introdução desse patógeno via sementes dessas cultivares, e o que pode também explicar a não ocorrência ainda de Xanthomonas ali no sul do país, já que a maioria de suas cultivares são produzidas na própria região. Essa imagem aqui que eu trouxe foi tirada pela doutora Alice Quezado, da Embrapa Hortaliças. São sintomas que ela encontrou, né, em campos de cebola de cabeceira grande em Minas Gerais, causados por Xanthomonas ali. Bom, aqui eu trouxe uma pequena linha do tempo dos principais estudos relacionados à variabilidade genética de Xanthomonas ali. Realmente são poucos estudos, bem poucos, relacionados a essa variabilidade genética. Ela ainda é uma bactéria emergente que ainda está sendo bastante estudada, ainda se tem muito a conhecer sobre essa bactéria, então por isso tão poucos estudos. Esse estudo aqui de 2003, de gente, colaboradores, ele utilizou marcadores moleculares como Box, ERIC e REP para analisar a diversidade entre espécies de diferentes regiões geográficas, entre isolados de diferentes regiões geográficas de Xanthomonas ali. E ele encontrou 5 grupos de genótipos distintos, avaliando esses diferentes isolados de diferentes regiões geográficas. Outro estudo de gente, colaboradores, só que de 2005, ele também avaliou uma grande diversidade de Xanthomonas ali. Ele encontrou 3 clados distintos, onde esses isolados se agruparam, e também, baseado nessas análises, ele construiu uma árvore filogenética e obteve como resultado, né, que ele pôde ressaltar a proximidade de Xanthomonas ali com Xanthomonas eubescatória patovarsa tromelones. Ela causa mancha bacteriana em algumas espécies de citros. E com isso ele fez alguns testes em casas de vegetação e viu que Xanthomonas ali era capaz de causar sintomas também em citros, mas isso ainda não foi relatado ocorrendo a campo. Bom, e o último estudo foi de Picard colaboradores, em 2008. Ele foi baseado em análise AFLP e RFLP. Ele conseguiu analisar, né, um grupo de isolados de 2 ilhas do arquipélago Mascarenhas, 2 diferentes ilhas. E ele dividiu em 2 grupos. O grupo A, ele encontrou 6 haplótipos, e no grupo B, 9 haplótipos distintos. E também ele pôde diferenciar esses haplótipos isolados pela utilização de diferentes fontes de carbono e pela presença do pigmento xanthomonadina, que ela dá coloração, né, à bactéria, a colônia bacteriana. Bom, e por fim, o controle de Xanthomonas ali. O controle mais comum é a aplicação de bactericidas à base de cobre, seguido, né, de aplicações de fungicida de etileno bis ditilcarbamato.
Esse manejo ele é de uso comum em plantações dos Estados Unidos de cebola, porém, ele pode ser muito danoso ao meio ambiente e também tem um custo elevado, mas é o mais comum de ser utilizado e é o que obtém melhores resultados para o controle da queima bacteriana. Há estudos que já evidenciaram a utilização de bacteriófagos para o controle e demonstraram uma redução de sintomas em até 70% da queima bacteriana. Também compararam com alguns bactericidas utilizados, comuns de serem utilizados para o controle, e demonstraram que os bacteriófagos apresentaram uma boa eficiência em relação a esses bactericidas. Também há estudos com controle biológico, um produto formulado à base de Panthea aglomeras e Pseudomonas florensis, porém não teve um resultado satisfatório e não conseguiu ser melhor ou mais eficiente do que o uso do cobre, que é o mais comum. E também a indução de resistência com rizobactérias em Xalota, também foi um estudo realizado para poder influenciar a planta a aumentar a sua resistência à queima bacteriana, porém também não teve resultados que fossem mais eficientes do que a aplicação de cobre. Então é algo que ainda tem que ser bastante estudado para que se encontre uma alternativa, né, ao uso do cobre para o controle da queima bacteriana. E vale ressaltar que até o momento não há nenhuma cultivar do gênero Allium caracterizada que possua algum tipo de resistência a Xanthomonas allium. E também não há produtos formulados aqui no Brasil, assim, que sejam específicos para Xanthomonas allium em cebola. Agora estarei apresentando, né, o objetivo deste estudo, em seguida a metodologia e sempre seguido dos resultados e discussões. Bom, o objetivo central deste estudo foi identificar a diversidade genética do agente causal dos recentes surtos da queima bacteriana de cebola no centro-oeste brasileiro e avaliar a sensibilidade ao cobre desses isolados. Bom, para isso, foi montada uma coleção de isolados com 36 isolados provenientes de campos de cebola da região do PADEF, aqui no Distrito Federal, Cristalina, Goiás e Cabeceira Grande, Minas Gerais. Aqui nesse mapa, em I são o número de isolados para cada região e em P as propriedades onde esses isolados foram coletados. Bom, além de isolados de cebola, também foram coletados isolados na planta leiteira e também caruru e soja. Campos onde estavam plantados cebola foram encontrados isolados na planta daninha leiteira e em campos onde havia ocorrido o plantio de cebola 8 meses antes foram coletados isolados em soja e caruru. Além dos isolados coletados em campos de cebola do Centro-Oeste, também foi utilizado neste estudo o isolado referência brasileiro de Xanthomonas allium e BSBF 1770. Vale ressaltar que essa coleção de isolados pertence à Embrapa Hortaliças e foi cedida pela doutora Alice Quezado para esse estudo. Aqui encontram-se os sintomas, as imagens dos sintomas causados por Xanthomonas allium em campos de cebola de Cabeceira Grande, Minas Gerais. Essas imagens são da doutora Alice Quezado. Aqui, nessa primeira imagem, podemos notar as lesões encharcadas, que é um sintoma típico da doença, que eventualmente vão evoluindo e dando esse aspecto de queima, na segunda imagem. E a terceira imagem, podemos ver essa má distribuição dos bulbos, né? Os bulbos ficaram com tamanhos menores, então a gente pode ver essa diferença em tamanho dos bulbos, que também é um sinal da presença da bactéria, já que ela interfere diretamente no rendimento de bulbos. Aqui foi a planta leiteira que estava presente em campos de cebola, onde foi coletado alguns isolados. Essa planta ela apresentava sintomas de clorose e necrose foliar, essas pontuações necróticas, e daqui foram coletados isolados da leiteira, que é uma planta daninha, e essa planta estava presente em campos de cebola. Bom, após a obtenção da coleção de isolados, foi realizado, né, o cultivo desses isolados. Eles
foram submetidos a crescimento em estufa a 28 graus Celsius por 72 horas. Após esse cultivo, foi feita a repicagem e submetido às mesmas condições para obtenção de cultura pura. E, por fim, cada um dos isolados foi transferido para tubos Eppendorf de 1,5 microlitros para posterior extração do DNA. A extração do DNA foi realizada no kit da casa, segundo todos os procedimentos do manual, e a quantificação do DNA e a análise de qualidade foi realizada no aparelho NanoView. E o DNA foi ajustado, né, para a quantidade de 25 nanogramas por microlitro. Bom, após a extração de DNA, foi realizada a identificação do gênero através de PCR, utilizando os primers XGAN-D F7 e XGAN-D R7. Esses primers, eles são utilizados para a identificação do gene GAN-D, que está ligado à síntese da goma-xanthana, um composto presente na maioria das bactérias do gênero Xanthomonas. Com isso, foram utilizados 2 microlitros de DNA de cada um dos isolados, 0,3 microlitros de cada primer XGAN. Para completar a reação, foi utilizado o Master Mix PCR. A PCR foi realizada num termociclador. Para a visualização da PCR, foi feita em gel de agarose a 1%, corado com marcador, utilizado o marcador 1KB da CASB, e a coloração foi com gel RED. E a visualização em transiluminador LOX. Como resultado da identificação de gênero, obtemos os fragmentos no tamanho de 350 pares de bases, o que era esperado para a amplificação desses primers, e somente o isolado A2015-01 não amplificou, e com isso ele foi retirado, né, dos estudos, já que ele não pertence ao gênero Xanthomonas, e os demais foram mantidos. Bom, após a identificação do gênero, selecionamos todos os apótipos, os isolados que realmente pertenciam ao gênero Xanthomonas, retirando apenas o A2015-1 que não amplificou para aquela reação, e realizamos um box PCR e seleção de apótipos utilizando o primer universal box A1R. Para a realização do box, utilizamos 2 microlitros do DNA, 1 microlitro do primer, e para completar a reação Master Mix PCR, e seguimos os mesmos procedimentos anteriormente citados. Com isso, passamos a utilizar 35 isolados, mais o isolado de Xanthomonas euscatória patovar perforans e o isolado referência, IBS-BF 1770, para a análise do box. Nós utilizamos o isolado de Xanthomonas patovar perforans porque em estudos anteriores a este estudo, ele havia apresentado uma semelhança com os isolados de Xanthomonas euscatória patovar. Por isso, ele foi colocado também na análise do box PCR. Aqui foi o resultado do box PCR. Nós dividimos, né, de acordo com cada uma das hospedeiras, né, todos os isolados que eram de cebola, leiteira, o isolado referente a caruru e o isolado referente à soja. Com isso, obtivemos uma grande diversidade, onde conseguimos, através da análise visual das bandas do box PCR, obter 8 diferentes haplótipos e dividimos cada isolado de acordo com o seu haplótipo. Voltando aqui, a análise do box foi feita de forma visual. Geralmente, a gente descarta as partes mais acima ou mais abaixo. Porém, aqui, nesse gel, a gente do box, nós consideramos toda a banda. Com isso, a análise foi visual para definir cada um dos haplótipos dentro dos isolados de Xanthomonas ario. O que nós notamos? Notamos uma relação entre haplótipos e cultivares, onde a gente pôde evidenciar que o haplótipo 1, 2 e 3 estava sempre ligado a cultivar Thailand, enquanto o haplótipo 4, 5 e 8 ligado a cultivar Andrômeda.
o apótipo 8, apótipo 6, a cultivar Irati, e o apótipo 7 de soja e o apótipo 7 ligado à soja e caruru. Eles formaram um apótipo único e estavam ligados a essas duas espécies. É importante ressaltar que dentro do apótipo 4, que estava ligado em sua maioria a cultivar Andrômeda, havia um isolado, que é o A2019-10, que ele era referente a H239, e o isolado A2019-11, aqui está errado, ficou 2, mas é o A2019-11, que ele é de leiteira, e eles fazem parte do apótipo 4. Porém, eles não eram da cultivar Andrômeda, por isso eu deixei aqui em destaque. Bom, após o box PCR, foram selecionados 8 apótipos. Então, a gente realizou a análise MLSA, no intuito também de identificar a diversidade e a variabilidade dentro desses isolados. Para isso, nós utilizamos 4 diferentes genes housekeeping: a GIR-B, RPOD, FYA e DNAK, para poder gerar uma filogenia desses isolados. Esses genes, nós utilizamos primers específicos que foram elaborados por Farguier e colaboradores em 2011. Então, aqui é a tabela da sequência dos primers que utilizamos e a identificação de cada um dos genes, que foi retirado do estudo de Farguier e colaboradores em 2011. Para a realização do MLSA, foi realizada uma PCR, submetendo os isolados selecionados a diferentes temperaturas, né, para as análises de apótipos. A purificação da PCR foi feita com kit da Ivintrogen. O sequenciamento do MLSA foi na Macrogen, utilizando a metodologia Sanger, né, o método de sequenciamento Sanger. A montagem desse sequenciamento foi feita no Genius Prime. O alinhamento e concatenamento foi no Costalômica. A escolha do modelo foi no Mega X e o modelo escolhido foi o GTR-G mais I. E a filogenia foi por Bayesiano no plug MR Bayes. Todo esse procedimento foi feito dentro do Genius Prime. As sequências genômicas utilizadas para o MLSA foram baixadas do GenBank, sequências completas do gênero Xanthomonas, ou sequências que possuíam os 4 genes objeto deste estudo, que é o DNAK, FYA, RPOD e GIR-B. Então, a gente escolheu as sequências que tinham esses genes específicos ou sequências completas de Xanthomonas. Aqui é a tabela onde nós selecionamos os isolados apótipos para constituir a MLSA. Nós selecionamos pelo menos um isolado de cada apótipo, mas aqui no total deram 11 isolados que foram constituintes do MLSA. Eram 8 apótipos no box, porém nós escolhemos pelo menos um isolado de cada um desses apótipos, 1 ou 2, e com isso, para o MLSA, foram constituintes de 11 isolados. Bom, e aqui é o resultado do MLSA, a árvore filogenética que obtivemos a partir dos estudos. Nesta árvore, os isolados de Xanthomonas alis, eles agruparam em 4 classes distintos, evidenciando também uma grande diversidade. Vale ressaltar que todos os isolados provenientes de cebola do centro-oeste, eles agruparam no clado Xanthomonas avesicatória, o que define que eles pertencem realmente a essa espécie. O clado 1 agrupou apenas um isolado, o A2018-1, próximo a isolados internacionais, inclusive um isolado referência, que é o único isolado que tem o seu sequenciamento genômico completo. Ele está presente no GenBank, que é o isolado CFBP6369, e o isolado A2018-1, ele agrupou próximo a esses isolados. No clado 2, agruparam isolados de cebola e o isolado A2019-11, que é o isolado de leiteira, em um clado separado, distante de outras referências. No clado 3, agruparam 2 isolados, bem próximos ao isolado referência aqui do Brasil.
E no clado 4, agruparam os isolados de soja e caruru, também distante de outras referências, porém dentro do clado Xanthomonas euvescratório. Vale ressaltar que os isolados os isolados de soja, eles não agruparam próximos ao isolado de Xanthomonas citripatovaricines, que é o causador da mancha bacteriana em soja. Então, é muito provável ele realmente pertence à espécie Xanthomonas euvescratória. Bom, após a análise MLSA, a obtenção de resultados, decidimos selecionar alguns haplótipos que fossem representativos da coleção para o sequenciamento genômico. Com isso, realizamos a extração de DNA utilizando o kit da Introgen. A qualidade do DNA foi vista no nanovio e também em gel. O sequenciamento foi realizado na empresa BGI, utilizando a tecnologia DNB-seq, que também trabalha com short reads, né, leituras curtas, assim como ela é muito parecida com a tecnologia Illumina. A montagem foi no programa Unicycle e a anotação genômica foi no Prokaryotic Genome Annotation Pipeline, que é o PGAP. Esse programa ele está dentro da plataforma do GenBank e ele faz anotação automática do genoma. Bom, para o sequenciamento genômico foram selecionados 5 haplótipos. Nós escolhemos o A2018-1, A2019-2, A2019-4, A2019-16 e A2019-20, que é de soja. Os demais são de cebola. A análise de completude do genoma foi feita nos programas Busco e Shechem. Bom, para a análise de características genômicas, aqui nós consideramos o tamanho do genoma, o conteúdo GC, quantidade de pseudogenes, proteínas, presença ou ausência de plasmídeos, presença ou ausência de regiões CRISPR. E para a análise CRISPR, ela foi realizada no CRISPR Finder Online de Grissa e colaboradores 2007. Para as características genômicas, nós tivemos que comparar com a única sequência genômica completa de Xanthomonas euvescratória patovarale presente no GenBank, que é o isolado CFBP6369. Então, ele é uma referência para essa espécie, pois somente ele está disponível com a sua sequência genômica completa no GenBank. E os nossos isolados foram comparados com essa sequência. Bom, como resultado das características genômicas. Aqui, como resultado das características genômicas, a gente obteve um tamanho de genoma com mais de 4 milhões de pares de bases, o que já era esperado, que é o comum para esse gênero. Um conteúdo GC variando de 62% a 64%, também esperado. Ausência de plasmídeos, não foram detectados plasmídeos nos genomas dos nossos isolados, e nem mesmo a presença de regiões CRISPR. Então, não houve a presença de plasmídeos e nem de regiões CRISPR. Bom, após a análise das características genômicas dos nossos isolados, realizamos a análise comparativa e o Genomer Core, Shell e Code. Para essas análises, foi realizada a reanotação no programa PROCA e a análise comparativa Genoma Core, Shell e Code foi realizada no programa HORRY. Tudo isso utilizando a sequência, comparando com a sequência genômica completa de Xanthomonas euvescratória patovarale, CFBP6369. Bom, como resultado da análise genômica comparativa, a gente obteve aqui esse dendrograma que demonstra o conteúdo gênico, a divergência entre o conteúdo gênico dos isolados. O que a gente pode ressaltar aqui é que o isolado referência, que é o CFBP6369, ele tem diversos genes exclusivos. Isso a gente pode notar porque é representado por essa barra em azul. Então, ele tem genes aqui, como vocês podem notar, em azul, que não estão presentes nos nossos isolados brasileiros. E esse isolado aqui, esse isolado referência, ele é da ex-reunião da França. Também a gente pode relatar que esses dois isolados, que também agruparam muito próximos dentro do MLSA,
eles possuem um conteúdo gênico bastante semelhante. E aqui, esse resultado, ele foi mais para evidenciar a divergência ou similaridade entre o conteúdo gênico dos isolados. E com isso a gente pode ver que existe sim também uma variação, o que também está inerente à variabilidade entre esses isolados e a sua diversidade. Bom, além da análise do conteúdo gênico, foi realizada a análise do pangenoma. Os nossos isolados possuem uma média de 4.150 genes, e com isso o pangenoma, ele define a frequência da presença desses genes dentre os isolados. O genoma core são genes que vão estar sempre presentes naquela espécie, e corresponde a 3.586 genes que estão sempre presentes nesses isolados aqui de Xanthomonas agle. O genoma shell são genes que raramente estão presentes ou quase sempre presentes. Então, eles correspondem a 1.776 genes. E o cloud são genes que estão pouco presentes, que às vezes são genes mais exclusivos. Aqui foram definidos como 0. Bom, após as análises de comparação genômica e características genômicas, foi realizada a análise de efetores, comparando com 65 famílias de efetores disponíveis no site xanthomonas.org. Aqui foram consideradas a presença do efetor somente aqueles que possuíam 60% de cobertura e 60% de identidade, assim como feito por Fonseca e colaboradores em 2019. Com isso, a análise via BLAST no Genius Primer gerou uma matriz de presença e ausência de efetores, que eu estarei aqui demonstrando a seguir. Bom, essa foi a matriz gerada a partir da análise via BLAST dos efetores presentes no site xanthomonas.org. Nós encontramos um arsenal, de mais de 27 efetores do sistema de secreção T3SS, o sistema de secreção do tipo 3, em nossos isolados, sendo que das 60 famílias, que foram analisadas, 13 efetores eram presentes em todos os isolados e 20 ausentes em todos os isolados. E também o isolado A2019-20, que foi oriundo de soja, ele se destacou por possuir 6 isolados exclusivos, ou 6 efetores exclusivos, que somente estavam presentes nele. E isso pode explicar a sua capacidade, de infectar soja, já que os efetores estão ligados à patogenicidade desses agentes patogênicos. Bom, após a análise de efetores, realizamos a identificação de GeneScope. Os GeneScope eles estão relacionados à resistência ao cobre em bactérias. Para essa análise foram realizados dois métodos. A análise genômica, que a gente avaliou os genomas dos isolados que sequenciamos, que foram 5, e a gente foi avaliar se havia a presença do OperonCop, que fornece a resistência ao cobre. Então, foi realizado um BLAST para avaliar a presença de genes de referência do OperonCop Lab e OperonCop A, B, C, D. Além da análise genômica, também fizemos uma PCR com os primers COP AF e COP AR, que identificam a presença do OperonCop A nos isolados. Com isso, fizemos 4 microlitros do DNA, 0,5 de cada primer, o master mix para completar a reação e os procedimentos, assim como citados anteriormente, para a visualização do gel. E como resultado das análises COP, nós obtivemos que nenhum dos isolados possui a insensibilidade ao cobre, ou seja, nenhum dos isolados são resistentes ao cobre. Como o controle positivo e negativo foi cedido pela Embrapa Hortaliças, 2 isolados, P89 e P120. O P120 ele era sensível ao cobre, ou insensível ao cobre, por isso ele amplificou, ele apresenta resistência. E o P89 insensível, assim como os nossos isolados. Obtivemos um tamanho de fragmento de 870 pares de bases e tivemos a confirmação através do BLAST, usando genes de referência dos COP-Lab e COP-ABCD, que não trouxe nenhum gene com elevada similaridade ou cobertura para a presença do OperonCop, que confere resistência ao cobre. Então, nenhum dos nossos isolados apresentam essa resistência ao cobre.
Bom, com isso chegamos às conclusões. E o que concluímos a partir de todo esse estudo? Que os isolados xantomonas apresentam uma grande diversidade, o que foi evidenciado, né, por diferentes análises. O estudo da diversidade de isolados via box-PCR e MLSA indica a possibilidade da entrada de cada haplotipo por sementes de cultivares específicas, já que isso foi evidenciado no box, que cada um dos haplotípos estava intimamente ligado a uma determinada cultivar. Então, isso pode explicar suas diferentes introduções aqui no país, no centro-oeste. Os isolados pertencem à espécie Xanthomonas obscatórias, já que, através da árvore filogenética e análise MLSA, eles agruparam no clado Xanthomonas obscatória. Os isolados Xanthomonas obscatória patovaralis sequenciados apresentam um conjunto de mais de 27 proteínas afetoras do sistema de secreção do tipo 3, existindo também variação entre essas proteínas, o que também demonstra a variabilidade dentro desses isolados. E os isolados Xanthomonas obscatória patovaralis do centro-oeste brasileiro não possuem o operon copy, o que infere que eles podem ser controlados, né, utilizando compostos à base de cobre. Bom, e as perspectivas futuras é que a partir dessas análises da variabilidade, diversidade, da identificação, né, taxonômica da bactéria aqui no centro-oeste, possamos criar primers que sejam específicos para a detecção desses isolados aqui do Brasil, assim como também alguns estudos estão sendo realizados fora o meu trabalho na Embrapa Hortaliças, com teste de patogenicidade para avaliar, né, a patogenicidade dos isolados encontrados em soja, se são patogênicos à cebola, para definir se realmente é a patovarale. Então, ainda estão sendo realizados essas análises de patogenicidade e provavelmente pode ser que esteja em um posterior artigo e são algo que é um plano para o futuro. Bom, por fim, eu gostaria de agradecer a presença de cada um que está aqui assistindo a minha apresentação, a minha família, aos meus amigos, a banca que se dispôs a estar aqui para hoje estar presente na minha defesa, em especial ao meu professor e orientador Maurício Rossato, ao UNB, à pós-graduação em fitopatologia, a todos os professores, ao CNPq pelo financiamento, pelo concedimento da bolsa e à Embrapa Hortaliças por todo o apoio. Muito obrigada. Ok. Muito obrigado, então, Luciane, pela apresentação. Então, pessoal, como eu expliquei antes, o live stream no YouTube iria ser concluído agora, tá? Com o encerramento da apresentação dela. A gente vai passar para a arguição, então, com a banca. E, então, agradeço a quem está assistindo no YouTube pela audiência, ok?